E no programa Encontro Marcado, hoje o assunto é abelhas. E nós vamos conversar com o professor Ricardo Rossi, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia de Botucatu. Professor, satisfação em recebê-lo aqui, viu? Imagina, eu que agradeço o convite e a lembrança do meu nome. Professor, as abelhas estão sumindo? Então, Márcio, na realidade nós temos tido nos últimos anos uma redução drástica da população de abelhas em nível mundial, tá? E devido a uma série de fatores que você acaba pegando em conta mudanças climáticas, muitas antenas que acabam mudando o campo magnético, e dentro, um dos grandes vilões apontados hoje para essa alta mortalidade de abelhas são os defensivos agrícolas. Entendi. Especificamente no Brasil, qual é o principal fator? No Brasil hoje, o que nós temos visto de conversa com apicultores, né, aqui da nossa região e de outras regiões e estados, ocorre muita mortalidade por conta do uso de defensivos agrícolas. Muita. Aviões agrícolas que a gente vê às vezes aí? Isso. A parte de pulverização aérea hoje é uma prática comum, né, para controle de pragas em algumas culturas de interesse econômico. E o grande problema da pulverização aérea é a deriva. Então, às vezes, uma pulverização em horário errado ou com muito vento, você acaba levando esses princípios ativos, né, para áreas onde as abelhas estão, áreas de mata nativa, e aí acontece a contaminação desses enxames, tanto comerciais quanto silvestres, e que acaba levando à mortalidade, à redução da população, acaba afetando, né, o desenvolvimento como um todo das abelhas. Agora, existe a possibilidade, professor, desses defensivos serem feitos de algum produto que não afete as abelhas e o mundo animal como um todo? Então, esse é um tema assim, um pouco controverso, porque assim, nós temos a linha de um grupo que diz que dá para produzir numa agricultura orgânica e tem uma linha que diz que não. Entendi. Se você pensar no crescimento exponencial da população mundial e a necessidade de produzir alimentos de origem vegetal. Então, a linha que trabalha com o pensamento de uma agricultura orgânica diz que se você fizer de uma forma adequada, você consegue produzir para suprir essa demanda. Só que, por outro lado, tem muitas culturas hoje, com a quantidade de pragas que vão se desenvolvendo, que você tem que aplicar algum defensivo. Que elas são mais resistentes. São mais resistentes. E aí a gente acaba caindo, né, num círculo vicioso, porque quando eu jogo um produto para combater uma praga de alguma cultura e elimino a população dessa praga, eu nunca elimino 100%. Sobram os resistentes, que voltam a se reproduzir, e aí vai chegando um momento que eu vou ter que aumentar a concentração desse princípio ativo, desse defensivo, ou partir para outros mais potentes. E aí você acaba tendo, então, essa problemática de acabar afetando insetos que não são pragas, como as abelhas, por exemplo. Entendi. Então, na realidade, é difícil você pontuar o que é o correto. O que nós precisaríamos fazer, sem sombra de dúvidas alguma, é rever a necessidade realmente do uso. Tá? Tem outras alternativas? Tem o controle biológico de pragas, que é uma linha de pesquisa, o pessoal que trabalha nessa área acaba fazendo, de você ter um controle natural de algumas pragas, um outro inseto. Tem agora estudos com a parte molecular, de você silenciar genes nessas pragas para evitar a reprodução. Então tem outras alternativas que deveriam ser estudadas um pouco mais de empenho, vamos dizer assim. Entendi. Agora, qual é a importância das abelhas? Nós sabemos, né, mas é sempre bom ouvir, né, com especialistas sobre a importância das abelhas na nossa vida. Poxa vida, aí eu vou defender o mel aqui do meu lado. As abelhas são essenciais para a vida. Tá? A gente, às vezes, quando vê uma abelha, e nós temos aqui, vamos falar aqui no Brasil, né, e vamos falar aqui na nossa região de Botucatu, dois grandes grupos de abelhas. As abelhas nativas, sem ferrão, e as abelhas africanizadas que possuem ferrão, que é essa comumente que a gente toma ferroadas, tem medo e tudo mais, né? Essas abelhas, elas têm uma função extremamente importante, tanto ecológica quanto econômica. Então, se nós pensarmos hoje nas abelhas africanizadas, nos apicultores,
Aqui em Botucatu nós temos uma associação de apicultores. Então a nossa região é uma das principais regiões produtoras de mel do estado de São Paulo. Então você tem um impacto econômico muito grande, a geração de centenas de empregos diretos e indiretos aqui na nossa região só da apicultura. Do ponto de vista de produção ainda, as abelhas são essenciais polinizadores de culturas. Então hoje, ao redor de 70%, 80% das culturas dependem de insetos e dependem das abelhas para polinizar. Então aquelas fotos que às vezes a gente vê, né, muito nas redes sociais, com abelhas e sem abelhas, aquelas supermercado, um monte de fruta, depois... Isso é uma verdade. É uma realidade. É uma realidade. Tem culturas que se você não tiver uma abelha para polinizar, não produz. Então, o que às vezes a gente não pensa quando a gente vê uma abelha, independente de sejam nativas ou africanizadas, é do papel importante que ela está fazendo ali para a nossa sobrevivência. E aí é muito comum, às vezes, por medo, um desconhecimento, alguém joga veneno, vai lá e extermina, e acaba esquecendo do impacto ambiental que está fazendo. E aí, assim, e às vezes essas notícias drásticas, né, que vai faltar alimento e tudo mais, talvez não seja tão drástica assim, mas que é uma realidade, é. E aí, além de afetar a produção de alimentos de origem vegetal, a gente esquece que muitos vegetais fazem parte da base da cadeia de nutrição animal. Então a gente acaba afetando um todo. E aí a gente entra naquela controvérsia, né, a necessidade de aumentar alimentos pelo crescimento da população, e a gente está eliminando um inseto extremamente importante para auxiliar nessa produção. Entendeu? Então acho que chegou num ponto de nós, né, vamos dizer, nós humanos, começarmos a refletir o que estamos fazendo com o planeta. Entendi. Porque realmente está chegando num ponto que, se continuar assim, vamos passar por problemas sérios um pouco mais para frente. Nós estamos conversando com o professor Ricardo Orsi, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp de Botucatu. Já já nós voltamos. Revisão de férias Proeste Renault. Pneu 185/65 por apenas R$ 349,90. Grátis montagem e balanceamento. Leve segurança e tranquilidade na bagagem. Revisão de motor 1.0 por apenas R$ 389,90. Check-up grátis de 30 itens. Revisão de motor 1.6 e 2.0 por apenas R$ 396,60. Check-up grátis de 30 itens. Revisão de férias Proeste Renault. Bauru, Botucatu, Jaú, Marília e Presidente Prudente. Combine Sabores, ótima opção para você que está na Rua Mando. Salgados, lanches, sucos, almoço self-service, marmitex, prato executivo. Ah, e não deixe de provar a deliciosa tapioca. Combine Sabores, de segunda a sexta, das 11 às 18 horas, sábados das 11 às 17. Amando de Barros 993, telefone 3882-1983. Professor, no mundo, as pessoas, os pesquisadores, eles têm alguma novidade com relação à importância das abelhas e à preservação das abelhas? Sim, assim, mas no mundo isso aí já é bem consolidado. Uhum. Tá? Então, assim, você saber a importância das abelhas, vamos dizer assim, na parte científica, acadêmica, isso é bem consolidado. Tá? Isso aí nós temos a consciência da importância das abelhas, né, do ponto de vista ecológico, produtivo, comercial e tudo mais. O que nós temos visto que agora é uma preocupação, realmente são pesquisas um pouco mais a fundo do efeito desses defensivos agrícolas promovem nos enxames. Isso tem sido uma preocupação mundial e tem sido alvo de estudo um pouco mais comum agora. Entendi. E tem um fator bastante importante também, que é com relação ao veneno da abelha, no setor de pesquisa, que é muito importante também, né? Sim, não,
o veneno, né, que nós chamamos de apitoxina, ele tem, assim, propriedades biológicas fantásticas. Então já tem estudos mostrando efeito contra o vírus do HIV, nós temos efeito contra leishmaniose, ele tem um efeito antibactericida, antibacteriano, ele tem uma série de propriedades biológicas de muito interesse. E mais recentemente tem o soro antiapílico, que foi desenvolvido aqui pelo CEVAP, aqui da Unesp, né? E que nós aqui fazemos parte da equipe. Então toda a pesquisa de base, de manejo, colheita dessa apitoxina no enxame e o fornecimento da matéria-prima para o desenvolvimento da pesquisa foi feito aqui na FMVZ. Depois o CEVAP, em parceria com o Vital Brasil, desenvolveram mesmo o soro, que, se eu não me engano, está em teste clínico 3. Logo, se Deus quiser, vai estar na rede pública aí para salvar vidas. Quer dizer, é mais um fator de extrema importância de se preservar dele, né? Sim, extrema importância. E aí, assim, e é o primeiro soro no mundo. É o primeiro no mundo? É o primeiro no mundo. É o único desenvolvido aqui na Unesp, aqui de Botucatu. É uma equipe multidisciplinar, né? Uma equipe fantástica, se reuniu encabeçado pelo CEVAP lá, para ter um efeito muito bacana. Pela sua experiência, as pessoas no dia a dia, elas têm essa consciência da importância da abelha? Ou ainda tem aquele temor? A abelha chegou perto, quer espantar, pega um inseticida? É isso que normalmente ocorre? É isso, o pessoal tem medo. Tem medo, né? E na verdade eu sempre brinco aqui, né? Assim, não precisa ter medo, tem que ter respeito. Respeito. Se você chegar num pasto, ter uma vaca com o bezerro, se você for querer mexer no bezerro, ela vai fazer o quê? Ela vai te atacar. Ela vai te atacar. Quando tem um enxame construído na natureza ou num apiário lá, de um apicultor, onde tem favos construídos, que tem cria, as abelhas vão fazer o quê quando se sentem ameaçadas? Defender as crias, os filhotes. Só que a abelha, ela defende em grande quantidade de indivíduos. É aí que são os riscos de acidentes maiores. Então a gente tem que ter o respeito. Então você viu um enxame que você consiga detectar que tem favo construído, você, mas como que eu vejo isso, Ricardo? Porque às vezes ela está lá num oco. Se você começar a ver muita movimentação de entrada por um único buraquinho, por exemplo, provavelmente tem favo construído. Não chega perto. Procura um especialista. Quando você está numa árvore, você vê um bolo de abelhas parado numa árvore, esse provavelmente é um enxame migratório. Está procurando uma nova casa. Está de passagem. De passagem. Então não precisa jogar nada, tá? Chama um especialista, mas isola o local, não chega perto, provavelmente elas vão embora. Quando eu estou numa lanchonete, vem uma abelha ali no refrigerante, essa abelha não vai te atacar, não vai fazer nada. Ela está só procurando alimento. Ela não está lá, não tem a cria para defender. Então é só deixar quieto, entendeu? É que assim... É que a gente na hora já tem aquele instinto de medo, né? Vai ferroar, aí você já quer matar. Não, a gente precisa aprender a conviver com esses insetos, né? E aprender a respeitá-los. E a hora que realmente detecta, se resguardar. Os acidentes acontecem, a maioria das vezes, por descuido ou por desconhecimento. Por exemplo, quem vai fazer uma trilha acaba não sabendo que tem um enxame numa árvore, por exemplo, acaba esbarrando, batendo lá numa coisa e elas vêm defender. Jamais um acidente acontece porque eu estou passando, tem um enxame e eles vieram me atacar. Dificilmente, é porque alguma coisa perturbou esse enxame que veio fazer essa defesa da cria, do alimento que está estocado ali. Entendi. Quantos tipos de abelhas nós temos no Brasil, as originárias do Brasil? As abelhas nativas do Brasil são mais de 300 espécies. Mais de 300 espécies? É uma amplitude muito grande. E assim, às vezes o pessoal, só para exemplificar, Jataí é uma abelha nativa, Amandaçaia, Arapuá, que é aquela pretinha que enrosca nos cabelos, no cabelo, né? Essas são abelhas nativas, tem um ferrão atrofiado. Então esse gênero aí, que são os meliponíneos, tem mais de 300 espécies, é uma variedade muito grande. E todas produzem mel de qualidade? A Jataí é uma que produz mel de qualidade? Nem todas produzem mel de qualidade. Entendi. Porque às vezes elas visitam fossas, locais não muito adequados e acaba tendo uma contaminação microbiológica no mel. Entendi. Jataí, Mandaçaia são espécies que produzem o mel de boa qualidade que é explorado. Entendi. Só que a produtividade é baixa. Tá? Então, por exemplo, um enxame de Jataí, se tudo correr bem, vai me dar ao redor aí no máximo de 1 litro de mel por ano. Não passa muito disso. Qualquer pessoa pode ter uma caixinha com abelhas em casa? Nativa pode. Nativa pode? Desde que eu compre de um produtor.
A legislação brasileira lá acho que é do IBAMA, andou mudando as nomenclaturas, agora não lembro direito. Você pode criar abelhas nativas até 49 enxames da mesma espécie. Acima disso tem que ter autorização, que é um animal da fauna. Então eu posso. Aí o que acontece? Eu não posso remover da natureza. Ah, entendi. Então, tem lá numa árvore, vou lá para cortar, arrancar. Isso aí passa a ser crime ambiental. Entendi. Professor, existe algum site, alguma página que as pessoas que acompanharam esse nosso bate-papo possam ter mais informações? Nós temos a página do Facebook, do nosso grupo de pesquisa aqui, que é Nectar, que é Núcleo de Ensino, Ciência e Tecnologia em Apicultura Racional. Então, nós, assim, tem no Nectar e no Instagram, no Facebook e no Instagram. Então, assim, sempre que possível a gente está atualizando, colocando informações a respeito dos trabalhos que nós desenvolvemos aqui. Então, é o que nós temos hoje aqui para poder oferecer de divulgação de informações. Muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, é um prazer falar de abelhas.